boa tarde, gente. Estamos aqui em mais uma edição do projeto Diálogos em Macacu. Hoje, nossa convidada especialíssima é ninguém mais, ninguém menos que Ana de Holanda, cantora, compositora e ex-ministra da Cultura. Além do trabalho na música, com 5 discos gravados, Ana estudou artes cênicas, foi atriz, dramaturga e produtora cultural. Foi coordenadora de música do Centro Cultural São Paulo, secretária de Cultura no município de Osasco, diretora do Centro de Música da Funarte e vice-presidente do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Parafraseando, nosso mestre monarco da Portela em Passado de Glória, se eu for falar das facetas culturais de Ana de Holanda, hoje eu não vou terminar. Então, gente, aqui fazendo a mediação comigo, tenho a honra de ter aqui Felipe Gonçalves, representando o Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Cachoeiro de Macacu. Felipe é um baluarte da cultura municipal, produtor cultural da Pesadíssima. Eu tenho a honra de dizer que meus contemporâneos e meus conterrâneos também são minhas referências. Então, Felipe, uma honra estar aqui dividindo com você essa mediação, viu, meu irmão? Aninha, para começar aqui para a turma, se não foi inoportuno, você podia destrinchar para a gente esse termo, economia criativa, que é o tema do nosso diálogo, e quais setores ele abarca? Pois, Eva, quer dizer, ela sempre existiu, só que não existia muito essa noção do quanto ela era importante, o quanto ela interferia, o quanto ela participava na vida das pessoas e na vida cultural, até na vida econômica de um país, de uma comunidade e tal. E ela nos anos 90, começou na Austrália um estudo sobre economia criativa e começou a se medir mais nas indústrias. Aí as indústrias, vamos lá, cinema, televisão, fonográfica, mas muito mais do que isso. Indústria vai para a indústria da moda, a indústria, quer dizer, a indústria da moda, até a indústria culinária, a indústria design, enfim, porque em toda a área, quer dizer, a roupa existe. Agora, o que diferencia uma roupa, você querer aquele vestido, ou de qualquer jeito fazer algum sacrifício para ter aquele vestido, ou não, é o desenho do vestido. Claro que tem que estar bem acabado. Isso é o outro lado do produto. Mas existe um valor agregado no produto, que é o desenho. Como, por exemplo, também, vamos lá, um carro. Existem N modelos de carro na mesma linha, na mesma faixa econômica, né? A mesma linha, o mais simples, E nessa faixa, o que diferencia uma marca da outra? Que são todas igualmente boas, vamos lá, considerando as boas, né? É o desenho. Por que você fica louco para ter um carro, se você vai comprar um carro zero, um carro no modelo tal, da cor tal, um pequeno detalhe do desenho? Essa diferença é o desenhista, que era um funcionário até então, que fazia, mas houve uma preocupação muito maior com esse valor agregado que era o desenho. E assim tudo começou a se medir o peso que a área criativa tinha nas indústrias. Isso na Austrália foi mais a economia criativa na área das indústrias. Depois isso chegou, não demorou, no começo do século, já chegou na Europa, na Inglaterra, na França, começaram a dar maior atenção também a isso. Estudos e universidades estudando, e essa medição toda, e foi indo. Aí começou a se falar um pouco mais, aqui no Brasil também, a se comentar da economia criativa, fazer reuniões, encontros para discutir isso. E quando eu assumi o Ministério da Cultura,
10 anos atrás, né, 2011, eu criei a Secretaria da Economia Criativa. Eu dei uma arrumada naquele ministério, uma arrumada, não estava desarrumado. Eu dei uma mexida para poder criar uma tal importância da economia criativa, ela precisava de uma secretaria. Então, juntei, não tinha condições de reestruturar de uma hora para outra, mas eu juntei uma secretaria com outra e sobrou uma. Então, mantendo o tamanho da estrutura, eu pude criar a Secretaria de Economia Criativa. Então, antes de contar toda a história de como foi, eu, assim, só para situar, quer dizer, essa área que hoje em dia, quer dizer, a gente vê isso aí, a Unesco tem um setor todo voltado para a economia criativa. E aí pega, como eu falei, as indústrias já citadas, onde também tem a arquitetura, tem, enfim, as indústrias que têm envolvimento com desenho, tem a culinária e tem enfim, design e tal. Tem a área de artesanato, que também é muito forte, tem também da indústria, televisão, cinema, games, música, disco, indústria fonográfica, a literatura através das edições, tudo isso está na área das indústrias. Mas tem então, artesanato, tem música na área de shows, teatro, artes cênicas, exposições. Então, tudo isso abarca um mundo de áreas que envolve também um mundo de trabalhadores. Que aí a gente fala, tem os trabalhadores da área mais diretamente, os artistas, vamos dizer, mas tem um mundo dos técnicos todos que trabalham, restauradores, na área, enfim, uma editora tem uma equipe, né? Tem as secretárias e tal. Você vai fazer um show, às vezes um show enorme, ou até o carnaval, desfile de escola de samba. O que traz de trabalho para a gente, que aí já chama de postos de trabalho, né? Que são pessoas que não são os profissionais exatamente o ano inteiro, mas nessa época eles são chamados para fazer, para trabalhar, para fazer roupas, para fazer figurino, para fazer cenário. Então é um mundo de gente que vai. E quando com o teu evento, aí tem o pipoqueiro, tem o cara que faz vende cerveja, que vende. Então é um mundo de postos de trabalho que essas atividades atraem diretamente os protagonistas e os da área da estrutura do evento e tudo que circula em volta do evento. Como eu falei, até o pipoqueiro está nessa. Então, economia criativa, quando a gente for ver no Brasil, envolve fala-se de 2,60 e poucos por cento, mas com certeza é mais, porque muita gente ainda é informal. Não é gente trabalha, como eu falei, é o costureira, é o artesão que vai fazer cenário, então essa gente trabalha também, está envolvida também. Agora eu gostaria de passar a palavra aqui para meu irmão Felipe Gonçalves. Fique à vontade, meu irmão. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Muito bom estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia sobre economia criativa, trazendo esse bate-papo para Cachoeiras de Macacu, os trabalhadores da cultura de Cachoeiras de Macacu. E o que eu acho importante destacar é que quando a gente começa a falar de economia criativa, né, quando a gente começa a inserir o termo economia, uma coisa fundamental é a gente colocar números nisso, né? A gente fala muito de uma visão da política cultural da década de 90 né, que no século passado também era uma ideia, onde as cidades não tinham secretarias de
cultura, a cultura ela era muito vista como um pequeno lugar de eventos, né? De fazer cerimoniais, de fazer eventos. E eu acho que o advento do termo economia criativa, ele faz com que se mergulhe a fundo nos números que a cultura movimenta, né? E paralelo a isso, ele traz a necessidade de você ter um arcabouço mais robusto para a gestão cultural em geral, né? Então, a gente até falava um pouco antes, quando a Ana, então ministra, encomenda à Fundação Getúlio Vargas uma pesquisa sobre os preços da cultura, né? Porque quando você colocava um projeto na Lei Rouanet, muitas vezes você colocava o projeto sem ter uma referência de quanto que aquele, vamos supor, né? Eu vou fazer uma exposição que vai ser São Paulo, BH, Salvador e Brasília. Só que os valores nessas cidades são diferentes, né? O valor cobrado por um mês de um produtor em Brasília é diferente de um mês do produtor em São Paulo. Então, você ter essa tabela de números, você saber exatamente esses números, ajuda a potencializar a produção cultural e ajuda também a população a entender o valor que tem esse trabalho que a cultura gera, né? Como a Ana falou, o pipoqueiro, o rapaz do isoporzinho de cerveja no carnaval, a carrocinha de cachorro-quente, que não faz parte do cinema, mas que tá ali no entorno. Todos esses trabalhadores, apesar de não trabalharem diretamente com cultura, eles estão se beneficiando daquela atividade cultural que está acontecendo ali, né? Então, é muito importante a gente mensurar isso. E aí eu volto na Fundação Getúlio Vargas, que foi em 2018, se eu não me engano, que saiu uma pesquisa que mostrava que a cada R$ 1 investido em cultura no Brasil, 1,56 retorna para os cofres do Estado. Então, é um investimento positivo, né? Há de se concordar que a cultura é um investimento positivo, para além do que a gente possa pensar de coisas intangíveis, né? Como o caso da cultura durante a pandemia ter aliviado a condição solitária que as pessoas passaram a conviver dentro de suas casas. Então, ter a possibilidade de ouvir uma música, de ler um livro, de se sentir melhor a partir da cultura, é uma coisa intangível. Mas quando você fala assim, colocou R$ 1 na cultura, você vai ter de volta 1,56, você está dizendo para os gestores que é importante você investir na cultura no seu estado, no seu município, né? Então, eu vejo o advento da compreensão da economia criativa como uma coisa fundamental para a produção cultural de agora em diante. Muito bem. Ioana, eu gostaria, quando ministra da Cultura, qual foi a motivação para criar a Secretaria de Economia Criativa? É exatamente isso que eu já estava lendo, já estava ouvindo falar. Eu tinha. Falava-se muito, desde a gestão do Gil já se falava, mas faziam palestras, mas nenhuma iniciativa foi tomada. Aí, logo que assumi, eu chamei uma estudiosa desse assunto, ela foi até secretária de Cultura no Ceará, a Cláudia Leitão, para ser a secretária. Quer dizer, eu consegui autorização para fazer a remodelação do Ministério para poder criar essa secretaria. E eu comecei a trabalhar com ela. E ela formou uma equipe muito boa também, de estudiosos, na área econômica, gente do IPEA, a gente foi trazendo gente que desenvolveram o projeto Brasil Criativo. Tem um livro que foi lançado nessa época, que é todo o projeto que a gente pretendia desenvolver. Tem que lembrar que eu estou falando de 1911 e 1912. Esse projeto foi bem avançado, quer dizer,
a gente entendeu que não dava para o Ministério da Cultura caminhar sozinho, porque envolvia muitas áreas. Por exemplo, a gente teria que ter um apoio do Ministério da Justiça, apoio do Ministério da Educação, do Ministério da Fazenda, porque, por exemplo, algumas áreas, aí a gente pedia a desoneração para alguns produtos serem comercializados, em certo momento, dar um impulso maior para certos produtos. A gente criou a marca Brasil Criativo. Eu tive uma reunião que eu fui levar tudo isso para a presidenta Dilma. E ela ficou fascinada com a ideia, porque eram vários programas que ela estava lançando e na cultura era o programa Brasil Criativo, que seria o seguinte: todo o produto que tivesse a participação da cultura teria a marquinha Brasil Criativo. Isso seria exportado para o mundo inteiro, discos, livros, peças, objetos de arte, artesanatos. Teria o adesivo, teria alguma coisa. Por exemplo, a gente pega aqueles bonecos de barro, sempre lembro, tenho aqui, olha, aqui tenho aqui umzinho, né, do Vale do Jequiti, aqui, Vale do Jequitinhonha, tem essas bonecas da Dona Zezinha e tal. Esses artesanatos, olha aqui, é uma beleza. É uma beleza, olha aqui. São artesanatos, isso aí é surrealista, né? Porque ao mesmo tempo chamam de peixe-boi, porque tem a cara, é o peixe e tem a cara de um boi. Então, coisas de Minas Gerais. E aí, a marca Brasil Criativa estaria em tudo. A gente estaria exportando o Brasil. É famoso pela sua criatividade, não só na música, como na dança, como tudo iria, quer dizer, quando o corpo fosse viajar, estaria levando a marca Brasil Criativo. Então, seria uma marca bonita, seria para a autoestima do brasileiro, quer dizer, eu estou falando agora no aspecto cultural mesmo. E no aspecto cultural, o que envolvia todos o interesse do governo brasileiro ter uma imagem positiva lá fora, enquanto se falava tanto dos desastres que aconteciam, crimes e coisas assim, a gente lembrar também, e futebol é bom, mas falar também da nossa cultura, a marca Brasil Criativo. Cinema, Brasil Criativo. Games, Brasil Criativo. Então, a gente trabalhou nisso e a necessidade de juntar outros ministérios e outras instituições, como eu falei, o IPEA, IBGE, outros que também poderiam contribuir com o levantamento de dados para a gente poder ter essas informações todas e poder trabalhar. Fora isso, uma parte que caberia ao Ministério da Cultura exclusivamente era criar uma grande plataforma na página do MINC, que era a página da economia criativa, com mapeamento do Brasil todo, com o que existe em cada lugar. Tudo, quer dizer, os próprios interessados iriam se inscrever, quer dizer, o artista, o produtor, o técnico, todos. Então, eu vou fazer, vamos dizer, uma turnê com um grupo de teatro. Vamos lá, fazer uma turnê pelo Nordeste todo. Aí, eu já saberia o que tem de teatro, o que cada teatro tem de equipamento de iluminação, de tudo, de som, o que tem, qual é o tamanho, o estado que está o teatro. Saberia tudo. Saberia, se precisasse, vamos dizer, de figurantes, se precisasse de uma orquestra de músicos para acompanhar, que não desse para levar todo mundo, fosse um grupo grande. Então, aí, quem teria lá? Aí eu teria todo o mapeamento e todos nomes, os artistas
eles se colocariam lá, ou então seus produtores, escolhidos por eles, com o aval deles. E estaria nessa página do Mink tudo, o nome, retrato, vídeos, mostrando um pouco do que fazia. Os técnicos também estariam lá. Então, esse comércio ia começar a crescer, um comércio direto, porque eu falei agora desses bonecos, lindíssimas bonecas do Vale de Jequitinhonha, assim como as rendas lá no Ceará, no Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro tem artesanato, né, os bordados em Minas, e tem artesanatos riquíssimos. Quem comercializa isso geralmente são não, decoradores. Os decoradores vão para o Vale de Jequitinhonha, que é uma região muito pobre de Minas, né? E compram um lote, pagam uma besteira. Isso seria uma forma de, quer dizer, eles, as artesãs, geralmente são mulheres que fazem, Dona Maria da Glória, Dona Maria José, Dona Maria, elas que fazem, elas cooperativas, aí se negociaria com a cooperativa, estaria a cooperativa mostrando tudo que tem de todas elas. Então, quem quisesse comprar, não precisava ir para um bairro elegante da sua cidade para comprar, ou então viajar para o... Vocês teriam que vir para o Rio de Janeiro e para o Leblon, ou para a loja, alguma loja chique de decoração. São Paulo seria na Gabriel Monteiro da Silva, assim, de decoração, para comprar isso, aqui, sabe lá que preço, onde não teria nenhum nome de quem fez a peça. Dessa forma, não. A gente estava localizando quem é, o que é, a importância desse trabalho, a descrição do trabalho, o nome do autor. Então, isso dava um valor. Esse mapeamento estava se desenvolvendo para ser lançado, que é uma coisa longa, né? Para ser lançado, teria que se inscrever, todo mundo se inscrever, para a gente saber o que tem pelo Brasil e está tudo isso visível para, quer dizer, produtores, para artistas, para todo mundo e para o público poder né, adquirir o que for. Né? Existe muito, o pessoal vai viajar, fazer uma festa, festa da uva no Rio Grande do Sul. Eles têm material, mas eles vão saber quem vem de fora que pode ter, ou quem é especialista. O pessoal lá do Pará, da festa de Parintins, e como que é, da festa de Parintins, que fazem, tem muita relação com o pessoal do carnaval, porque muitas vezes são os mesmos costureiros, são os mesmos, os técnicos que fazem, os cenógrafos são os mesmos. Então, já existe isso, só que a gente colocaria tudo isso à disposição para ser consultado. O que eu critico que é o seguinte, bom, eu saí do Ministério e a ministra que me sucedeu, a Marta Suplicy, ela não se interessou, tem um pouco aquela coisa de sempre, né? Isso é a marca do ministro tal, então eu não vou encher a bola desse projeto, que era o projeto da Ana de Holanda. Toda entrevista eu falava da economia criativa. O ministro que seguiu e que veio depois dela, esse então não podia falar meu nome, porque ele era que estava antes de eu entrar, e ele queria continuar, e eu fui convidada a assumir no lugar dele. Então, aí ele acabou com a secretaria, simplesmente extinguiu a Secretaria da Economia Criativa. Ela foi retomada mais tarde, já no governo Temer, e é mantida. Mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, ela tem um olhar totalmente voltado para a economia e não para o criativo. Eu acho que aí você tem que equilibrar isso, a Secretaria da Cultura. Minha ideia é estimular, vamos dizer, o mercado da cultura para que o artista não precisasse viver de esperar um edital para se inscrever, aí de repente ele consegue se inscrever e ganhar
num edital, fazer uma bela exposição naquele ano. No ano seguinte, ele não vai ser escolhido, porque ele já foi no ano anterior. Então, assim, o artista continua atrás de um mecenas sempre. E eu acho que nós temos um mercado de arte e nós temos um mundo de artistas. Esse mercado em ação, o percentual que se conhece, esses 2,67, 64, que varia um pouco, que foi medido pela, acho que é Firjan, se não me engano, ia crescer muito mais, porque se saberia o que tinha disponível, isso ia se dar muito mais, porque muita coisa acontece sem registro. A informalidade domina no meio cultural. Então, não dá para se medir tudo. E para isso, precisava o Ministério da Justiça e ajudar muito. Já tem a MEI. A MEI, inclusive, foi modificada em algumas coisas na gestão da Dilma para ajudar um pouco mais os trabalhadores da cultura. E ela falou comigo, não, eu pensei exatamente nisso, no Brasil Criativo. A gente já tem que começar a trabalhar nisso. Então, assim, eu tenho uma frustração, sem dúvida, porque o que eu estou vendo ainda é um olhar muito voltado para o quanto a cultura pode render. Mas eu quero que se lembre o quanto a cultura precisa. Em vez de se pensar tanto em Jacques Rouanet atende, quer dizer, agora não está atendendo mais ninguém, mas quando atendia poucos, esse mercado funcionando não ficaria tão necessário, tão fundamental ficar atrás de patrocínio de Petrobras, de BNDES, de não sei o quê, de Caixa Econômica. E é muito, nesse mundo é muito assim, quem conhece alguém lá dentro, quem conhece consegue as coisas, quem não conhece fica na fila, né? Então, eu acho que economia criativa é muito importante, mas tem que ser vista com um olhar completo. Economia criativa tem que estar nisso aí também. Falei demais. Eu pego a palavra. E aí? Bom, eu gostaria aqui só de fazer uma pergunta de uma personalidade da cultura municipal, Vinícius Maia, um grande querido. Sim. E ele perguntou a diferença entre o conceito da economia da cultura e economia criativa, se há diferença entre esses termos. Não tem muita diferença, não. Foi a economia da cultura. Geralmente, a economia da cultura é mais voltada no sentido da economia, mas enfatiza mais a economia. Mas isso aí não tem obrigatoriamente essa definição, não. Uns preferem uma definição, outro. E tem muito também indústria cultural. Tem muitos países que ainda continuam usando a indústria cultural, entendendo tudo como indústria. Então, indústria de shows, indústria, não é bem uma indústria, né? Mas, enfim, não tem. Mas Felipe, é uma pergunta pertinente. Por favor, Felipe. Sobre essa pergunta, eu entendo isso também. Eu entendo que acaba que cada lugar usa uma nomenclatura próxima, né? Então, eu sempre entendi, quando tratavam de economia da cultura, como economia criativa, porque é isso, né? Porque a cultura é que lida com a criatividade, né? Então, quando você está falando do trabalho humano, né? Do trabalho do pensar, do realizar, do criar, do carnavalesco e das costureiras que fazem as fantasias e adereços você está falando de um capital humano que é a cultura, né? Então, acho que em alguns lugares acabou se usando um termo e outros, mas eu sempre que eu li os dois, assim, eu entendia como
como a mesma coisa. Perfeito. É uma aula estar aqui aprendendo com vocês, viu? Tanto com a Ana quanto com o Felipe. Obrigado. Obrigada a Vou você. seguir aqui com uma pergunta da Mariana Azeredo. Ela perguntou de que forma a economia criativa dialoga com outras economias não tradicionais, como a economia solidária e circular. Mariana, o que é? Agora eu estou numa dúvida. Economia solidária, entendo, mas a economia circular. Aí talvez até se ela puder explicar melhor, ou o Felipe responder isso, talvez ele saiba mais. Então, na circular me pega também. Eu acho que a economia circular está voltado para uma próxima questão da troca, né? De você trocar os serviços e trocar os produtos. E a solidária ser. A gente tem um exemplo em Cachoeiro de Macacu, tinha, né, antes da pandemia, que era a Feira Ciclos da Terra. Então, nessa feira, as pessoas iam, né, com artesanato e mudas de planta, e as coisas tinha uma troca fluida ali. Então, Interessante. e eu acho que na pergunta da Mariana, ela pergunta de que forma dialoga, né, com a economia solidária e a circular. Eu não sei muito bem sobre a circular também não, mas eu acho que na minha compreensão, tendo em mente a feira Ciclos da Terra, né, que era realizado, era sempre na mudança de estação, né? Ela tinha 4 vezes por ano. Quando mudava a estação, tinha essa feira no centro da cidade, com música, dança, uma série de atividades artísticas. E eu acho que isso é uma coisa que a cultura trabalha muito bem, né? A economia solidária, ela é quase que uma essência da cultura em si, né? Até porque se a gente for parar para pensar, a cultura ela tinha um tom tinha um tom pejorativo em se ganhar dinheiro com cultura. Até pouco tempo atrás, até algumas décadas atrás, né? O artista ele tinha que viver de vento, tipo, o artista não pode ganhar dinheiro, ele tem que fazer aquilo por amor, ele tem que fazer aquilo porque ele tem na essência dele a arte, então ele não pode, né, era feio ganhar dinheiro com arte. E eu acho que acaba que entende o meio termo, o artista precisa sim comer, né, o artista precisa sobreviver, precisa pagar contas, e eu acho que por essa dinâmica, não só o artista, quanto o produtor cultural e os trabalhadores da cultura em geral, já estarem acostumados com uma certa forma de economia solidária, isso acaba sendo muito mais desempenhado no ambiente cultural, né? Eu vejo muita presença da economia solidária em questões agrícolas, né? Feiras, onde há as feiras e há as trocas de alimento, as trocas de produção, feira orgânica, mas acontece também a troca do saber, né? A troca do saber oral, a troca do conhecimento sobre... Porque quando a gente fala do conhecimento sobre como construir uma casa de estuque daquele morador de determinada região rural, a gente está falando de cultura, a gente está falando de memória oral, né? E quando ele vai para algum lugar e ele transmite essa memória oral para os outros, e ao mesmo tempo ele aprende que ele pode usar um outro tipo de bambu que não aquele, essa troca, essa economia solidária, ela está girando em torno da cultura também, né? Então, eu acho que pelo fato da cultura... É muito difícil a gente não ver a cultura... Ainda mais a gente que trabalha com cultura, a gente vira meio que uns obcecados por cultura é tudo, né? Às vezes a gente tem que pisar um pouquinho no freio e falar, não, peraí. Mas acaba que é isso, a cultura ela está presente no nosso cotidiano. Então, qualquer troca, né, qualquer experiência entre mais de um ser humano, isso já é uma relação cultural, né? É um pouco... Eu acho que eu dei uma viajada aqui, mas... Olha, eu acho, até vou completando, assim, em cima do que você falou, Felipe, você até me iluminou,
para entender melhor esse sentido. Eu falei, é verdade, a gente quando trabalha algumas atividades, vamos dizer, um escritor, ele trabalha sozinho, tudo bem, depois ele vai passar para o editor e tudo mais, mas o ato de criar é mais solitário, um artista plástico também. Agora, o que tem de atividades, quer dizer, um grupo de música, um grupo de teatro, um grupo de dança, é fundamental essa solidariedade, essa ajuda de um para o outro, porque o resultado é coletivo. O resultado, se o espetáculo, se um desafinar, ele desafina o espetáculo. Se alguém do coro desafinar, vai desafinar. Se a iluminação estiver ruim, vai ficar ruim para o espetáculo todo. Então, para o sucesso de todos, e mesmo com todos os egos em jogo, todos dependem também da satisfação do ego do colega que esteja bem, para que todos estejam, vamos dizer, mais generosos na atividade. Em geral, os bons espetáculos têm um coleguismo muito grande, porque é um trabalho coletivo. Então, nesse sentido, se foi isso que Mariana está pensando, acho que o Felipe respondeu muito bem e eu só completo. Maravilha, gente. E até falando disso, em se falando da gestão dos negócios criativos, como vocês acham que está organizado isso? Você acha que falta organização desses negócios? Acho que estamos em construção. Olha, da minha parte, eu já falei um pouco sobre isso, quer dizer, eu acho que a gestão dos negócios criativos está mal, porque o que foi trabalhado no começo, ainda na minha gestão, criar, vamos dizer, núcleos para de empreendedorismo. Isso o Sebrae ajudou muito isso também, né? Aí seria uma forma vamos dizer, dos profissionais da área se organizarem para buscar essa sustentação. Mas eu acho que aí faltou realmente um trabalho mais amplo que caberia a um ministério, como cabe a uma secretaria, como de Estado, de município, que por tudo isso à mostra, o que tem, com que a gente pode contar, onde está cada um. Né? Eu falava assim, às vezes, se eu quiser fazer uma festa de São João, um forró, eu vou procurar quem? Aí eu vou procurar quem eu conheço que mexe com isso. Para os produtores. Todo produtor tem um grupo de forró, do qual ele é o empresário, né? Ele vai diga, esse é o melhor do Brasil. Claro que ele vai me garantir. Se eu falar com um colega dele, vai garantir que é o outro. Aí, se eu tivesse esse mapeamento que nós estávamos desenvolvendo, teria um mapeamento de quem tem Garanhuns, quem tem Campina Grande, onde tiver, onde essas festas são as mais famosas, os grupos de forró. Eu posso comparar preços, eu posso comparar características, né, qualidade, características, que tipo de forró me interessa. E os preços também, os preços reais. Claro que eles também, cada um deles deve provavelmente ter um produtor que trabalha com eles, que aí entra em contato com essa pessoa que eles vão indicar. E pronto. Então, eu acho que isso ainda para se desenvolver, está faltando esse tipo de desenvolvimento, que é o mapeamento que eu acho que pode ser feito. Claro que no plano era Brasil, mas eu acho que os estados, os municípios que quiserem avançar no campo da economia criativa, que agora vários estados deram o título de Secretaria da Cultura e da Economia Criativa. No Rio, São Paulo, vários lugares puseram tal da economia criativa junto.
Então, que façam economia criativa, né? Trabalhem nessa área. E esse mapeamento é fundamental. Eu acho que precisa para poder ela, ela se movimentar automaticamente, sem precisar de ficar pedindo licença. Ela tem ela cria sua vida própria, seu mercado próprio. O mercado começa a funcionar e dá volta. Vai dar muito mais do que 1, né? O investido 1,57, é isso? 56, 57. Vai dar muito mais na hora que o mercado começar a esquentar. Então, para esquentar, está precisando um pouco mais disso. Tirar dos esconderijos os criadores e os produtores, os técnicos, os fazedores de cultura. Felipe, quer fazer alguma pergunta, meu irmão? Fique à vontade. Não, é isso. Eu acho que quando a gente fala em termos de organização, a gente precisa de dados, né? Trabalhar sem dados, você não consegue mensurar a dimensão que aquilo ali tem e nem que pode alcançar. Você consegue aumentar o alcance de qualquer setor, né, que seja, a partir de dados. Você vai ver onde tem pouco, onde tem muito, como que está sendo feito no lugar X e como que está sendo feito no lugar Y, se aqui dá certo e aqui dá errado, o que eu posso pegar daqui e colocar ali. Agora, se a gente não tem uma base de dados para acompanhar isso, realmente fica muito difícil a gente... É o que eu falei, né? Quando a gente coloca o termo economia, ele traz em si a matemática junto, ele traz o número junto. Então, não dá para você falar de economia sem você ter um número. E eu não falo nem um número financeiro, né? Um número em termos monetários. Eu falo um número quantitativo para você poder calcular isso, para você poder potencializar isso. Então, eu acho que o que falta, principalmente nas secretarias que realmente pipocaram, né? Secretaria de 2018 para cá, talvez até por isso, né? Eu acho que, eu não lembro se foi o Marcelo Calheiro que estava na secretaria, no Ministério da Cultura, que eu acho que ele, inclusive, foi da economia criativa no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tinha alguma relação assim, e começaram a pipocar as secretarias estaduais de cultura e economia criativa, né? Só que a parte que tange os números para as pessoas terem a real noção da economia é isso. Quando você coloca os números gerados no carnaval, as pessoas às vezes são contra os valores que são destinados para o carnaval, e isso vai desde do pequeno município até o Rio de Janeiro, né, que é considerada a maior festividade no Brasil, Rio de Janeiro e Salvador. As pessoas criticam muito, porque uma escola de samba ganha milhões, e aí parece que esses milhões que a escola de samba ganha, né, é embolsado pela própria escola de samba. Elas não entendem o quanto capilariza aquilo ali, o quanto um mundo de gente que está sendo beneficiado daquilo. Mas é justamente isso. Quando essas pessoas são indagadas, elas não têm esses números para mostrar. Entendeu? Elas não têm como falar assim, olha, esses tantos milhões pagaram tantas costureiras, tantos figurinistas, tantos cenógrafos, e aí você fica refém da crítica infundada, né? Então, eu acho que desde o pequeno município até o governo federal tem que ter número, tem que registrar isso, tem que trazer isso para uma plataforma aberta, onde todo mundo possa consultar, né? Tem uma plataforma agora que eu acho que é a Trabalha Brasil. Sempre que a gente vai escrever um projeto, a gente vai lá procurar os valores, né? Aí tem lá, tipo, ator, atriz. Ali eu vi, mas quando você vai ver o índice de amostragem, é muito pouco. Eles têm, tipo, Estado do Rio de Janeiro, 10 exemplos, né? Então, não é uma plataforma voltada para a cultura, logo para a economia criativa. É uma coisa muito no âmbito geral, que relaciona indústria, comércio, os serviços, né? Então, eu acho isso. Eu acho que, enquanto a gente não tiver dados, a gente vai continuar achando. A gente não vai potencializar e não vai ter um trabalho conclusivo que mostra a real importância, né, da economia criativa.
Perfeito. Gente, eu gostaria aqui, só uma curiosidade, Ana, que aqui nas empresas, a gente falando de economia criativa, tudo que faz, ele é fugaz, não é exclusivo por muito tempo. Você acha que isso se adequa aos produtos pertinentes à economia criativa? Olha, existe, claro que existe agora muito obra de arte de consumo rápido, né? Então, não sei, é isso que você está se falando, né? Quer dizer, então, pintou um grupo de música, faz o sucesso do verão, e no verão seguinte é melhor até se desmanchar e ter cada um fazer outra vida, ou fazer sua carreira solo, porque não resiste a dois verões. Isso existe. As gravadoras, por exemplo, elas trabalham muito nesse sentido, mas sempre existiu, assim. Aí tem um artista tal que fez sucesso, aí a outra gravadora lança um similar, vamos dizer, daquele artista, para fazer também esse sucesso. Mas depois de 2 anos, esse ritmo já caiu fora, já não está fazendo, aquela música já era. É muito difícil os artistas se manterem. São poucos os artistas, se eu vou falar, os artistas assim, minha geração, que os grandes artistas têm grandes nomes que estão aí, mas são poucos, e tem grandes nomes que estão até fora do Brasil, porque não tem como sobreviver aqui no Brasil. Isso está em isso tem em todas as áreas. A área de música, isso é muito característico, né? Porque é a indústria mais do entretenimento, que não é nem artística, é entretenimento. Então, você faz isso, todo mundo fica com o braço para cima, aquela festa, tal, se diverte, pula e tal, e pronto. Depois aí a moda vira a sofrência, que aí não é mais ter o braço para cima, é lágrima, sei lá o que é. Mas aí são modismos, né? Os modismos eles passam sempre. Agora, sempre vai existir gente boa, mas eu acho pena porque tem muita gente boa, que eu acho que a economia criativa, se puder expor essas pessoas todas, esses trabalhos todos, vai expor um mundo que não está visível, um mundo criativo que não está visível. Eu sei, se vier alguém aqui para o Rio, eu vou dizer, aonde tem música boa? Não vou falar dos grandes teatros, agora com pandemia nem tem, mas eu já não falava. Falava, claro que está tendo um show do João Bosco, não sei aonde, que vale a pena ver. Beleza. Mas aí eu falava, vai na Casa do Choro. E são os grandes músicos, os primeiros músicos, a primeira linha está tocando lá, fazendo coisa, e tem 120 lugares. Não tem mais do que isso. Então, é um mundo que existe, que está aí. E estão fazendo, estão compondo, estão criando, estão gravando, gravadoras pequenas, mas estão fazendo. Então, uma coisa não matou, a cultura não está. Agora, essa cultura fugaz, como você falou, que eu acho que é mais a arte do entretenimento, essa vai sempre existir e não vai deixar muitas marcas, não. Felipe, quer fazer alguma pergunta para a Ana, meu irmão? Ana, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana, sim, que é fazendo uma correlação com a conjuntura que a gente vive agora, né? Eu queria saber de você que foi ministra e que viu de perto o potencial que tem um Ministério da Cultura para um país, né? O quanto é importante a pasta da cultura para uma gestão séria, para uma gestão que pensa na pessoa. E a política que a gente tem agora de ataque à cultura. Então, o que eu queria que você falasse um pouco para a gente
desse ponto de vista de alguém que geriu um ministério, né, alguém que esteve à frente de um ministério que em diversos países no mundo são os ministérios de extrema importância, né, que são as pastas que lidam com a pessoa, que lidam com a cultura, que lidam com a memória. Como que você está vendo o momento que a gente atravessa agora de falta de política pública para a cultura, né, de verdadeiro ataque à política pública para a cultura, e a necessidade da gente retomar o que a gente tinha antes, que é o Ministério da Cultura, que é tão importante para todo trabalhador, né? Eu queria muito saber de você, que já esteve lá dentro, que já geriu a pasta, que você pudesse falar um pouco dessa importância para a gente. Olha, para ser sincera, enquanto esse governo estiver aí, essa gente estiver aí, eu não posso esperar, e acho que nem quero que volte o Ministério, porque dá mais força para, de repente, o cara que anda armado dentro do Ministério da Cultura. Quer dizer, existe coisa mais contrária à cultura do que a arma. Ele diz que ele anda, esse secretário anda armado dentro do gabinete, estoura com todo mundo, grita com todo mundo. É a cultura do medo. Esse governo está impondo a cultura do medo, da mentira, das fake news, e eles têm um ressentimento muito grande com a cultura, porque eles não conseguiram cooptar ninguém. Quer dizer, os que foram são muito fracos. Quer dizer, uma Regina Duarte que foi, ela não ficou meio perdida e foi mandada embora de uma forma humilhante e se queimou. Quer dizer, ela quis voltar para o Globo e não voltou mais. O Globo não quis mais. Ela se enterrou nessa. Quer dizer, os poucos que apoiaram ou que apoiam é gente de terceira, quinta linha, como esse secretário, que a carreira dele fala que ele fez uma vez Malhação, né? Ele nunca foi um ator de expressão. Então, eles se impõem pelo medo. Estão destruindo. A Lei Rouanet, por exemplo, é uma lei que eles estão, aos poucos, esganando, não avaliam, não deixam entrar mais do que tantos projetos. Os projetos que têm tem atrás alguma reflexão, algum questionamento, então, cortam, né? Seja Paulo Freire, seja Sebastião Salgado, seja, enfim, nomes consagrados culturalmente, que nos formaram, nos fizeram pensar muita coisa, porque a cultura tem isso, ela provoca uma reflexão. Eu vou ver, às vezes, uma obra de arte, eu percebo que tem, às vezes, certas distorções propositais. E por que tem? Por que o artista... Ele quer forçar a gente a refletir. Por que está fazendo? Por que as músicas todas têm, às vezes, são um pouco agressivas, às vezes não são todas falando de margarida, estão falando às vezes falam de amor, às vezes falam também da dor. E eles não permitem, eles querem impor um modelo. Então, quer dizer, a Lei Rouanet sufocou, não tem de mais nada. O pouco que ainda aconteceu através da Lei Rouanet foi aprovada lá atrás, há 2 anos, e ainda aconteceu. Cinema também, a lei do audiovisual também, que tinha uma verba, a verba vinha da exibição, quer dizer, além da verba normal do orçamento, vinha da exibição, foi uma lei que foi aprovada na minha gestão, da exibição de audiovisuais na TV. Então, seja propaganda, seja um clipe, seja um filme, seja um programa humorístico, tudo isso voltava para o audiovisual. E aí essa lei obrigou aos canais a cabo a exibirem
pelo menos 3 horas de produto brasileiro, de produção brasileira, independente, nos canais a cabo. Todos foram obrigados. Não sei se ainda se cumpre isso, porque as leis que foram aprovadas no passado parece que grande parte estão sendo ignoradas. Então, assim, eu acho que estamos vivendo realmente um período de trevas, que temos que passar com tudo, assim como a Amazônia está pegando fogo, assim como está o desmatamento, o ministro do Meio Ambiente foi pego aí recebendo dinheiro por fora, o ministro da Saúde, é isso que a gente viu, esse que acabou de sair, que estava sem máscara, junto com o Bolsonaro, para cima e para baixo, falando besteiras até não poder mais. O ministro da Fazenda, ele é tudo menos, ele só quer cortar do trabalhador, cortar do servidor público, não mexe com bancos, não toca das grandes fortunas, não pense nada disso. E assim vai. O ministro da Educação é outro desastre, né? E assim estão aprovando a tal das... Tem municípios que aprovaram a tal da escola sem partido, que na verdade é com partido, é uma escola onde desensinar tudo que já foi aprendido e censurar. É censurar a formação da criança para ela só aprender o que está nesses cadernos, esses livros de fake news. Então, eu não vejo perspectiva enquanto tiver esse governo. A gente tem que sobreviver. Sobreviver, porque tudo renasce. O cinema já passou por várias crises e renasceu, né? O meu maior medo agora é o patrimônio histórico, porque eles estão muito de olho, porque protege terras, protege regiões, até os indígenas, porque as culturas indígenas são protegidas pelo IFAM, o lado imaterial. E existe uma gana de pegar. E você, uma vez que se destruir Congonhas do Campo, aquele conjunto maravilhoso da igreja com aquelas estátuas todas do Aleijadinho, se destruir isso, você não constrói mais. Então, assim, patrimônio, museu, cada museu que pega fogo é um desastre. Quer dizer, o Museu Nacional pegou fogo, tá, vamos fazer o prédio, vai lembrar, vamos refazer. Mas e o que estava dentro, gente? Tinha obras milenares lá dentro, né? Então, assim, o descuido com os museus, o descuido com a manutenção, tem muito essa coisa de fazer, inaugurar, pronto, inaugura. Agora, a manutenção é outro assunto que custa tão caro quanto a inauguração, mas é tão necessário, só vai manter museus e patrimônio histórico se você investir na manutenção. A presidenta Dilma, no meu tempo, ela criou o Parque das Cidades, tinha aqueles parques, né, que tinham um certo privilégio, Parque das Cidades Históricas, porque a gente viu que não adiantava recuperar uma igreja ou um altar se o entorno está todo decadente. Então, teria que trabalhar com os outros ministérios, Ministério da Cidade, a gente fazia a recuperação, Ministério de Infraestrutura, vários ministérios, Minas e Energia, para recuperar um centro histórico. Inclusive aquelas casarões, recuperar e alugar para o comércio, fazer restaurante, fazerem outras lojas, para mudar para o público que tem, às vezes, medo de ir para centros históricos, assim, Pelourinho e tal, vai durante o dia, mas já tem medo, fim da tarde já está com medo de andar por ali. E já teve épocas que estava ótimo. São Luís, mesma coisa. Então, era recuperar
o Parque da Cidade, que foi outra coisa abandonada, que era o Parque das Cidades Históricas. O Parque das Cidades Históricas era isso, recuperava Aleijadinhos, Profetas, Ouro Preto, tudo isso, e manter aquilo vivo, gente morando, gente vivendo, mas a arquitetura, que marcou, o que tornou aquela cidade especial, Ouro Preto, por exemplo, mas aí vai pelo Brasil afora, tem inúmeras cidades, inúmeros monumentos. Isso a gente vai para a Europa, né, não se concebe. A gente vai para Paris, fica envelhecido aquela beleza. Mas lá tem coisas do século XVI, século XV, século XIV. Está tudo lá em funcionamento, prédios, as pessoas morando, foram recuperadas. Por fora está igual, por dentro deram um jeito, às vezes põe elevador. Até elevador pode pôr, fazer obra interna, mas mantém. Então, a Europa tem essa preocupação. O Brasil, e principalmente agora, com esse governo, não tem preocupação nenhuma na manutenção do que foi da nossa criatividade, que dá tanto turismo, que pode fomentar o turismo, fomentar também outra indústria cultural, que é a indústria do turismo. Verdade seja dita, estão esfacelando a memória nacional. A memória, eu tenho um pânico, eles querem que se esqueça tudo. Se esqueça tudo. É um projeto também, né? A É um destruição é um projeto. projeto. É um projeto. Você tem toda razão, Felipe. Gente, infelizmente estamos chegando aqui no nossos finalmente. Acho que nós temos que fazer um Diálogos em Macacu com Ana de Holanda e Felipe Gonçalves, edição 2 e 3. Por favor, marquemos outra oportunidade. Gostaria de agradecer imensamente, gente. Ana de Holanda, obrigado por ter aceitado. Obrigada a você. E obrigada você e ao Felipe. O papo para mim foi ótimo. Espero Felipe, que a gente tenha obrigado, viu, concluído. meu irmão? Eu que agradeço também, Lucas. É muito bom poder estar aprendendo aqui com a Ana, poder estar no mesmo ambiente, ainda que virtual. Esse que é o problema, né? Se fosse outros tempos, a gente poderia estar sentado e tomar um café depois para falar mais um pouco. Puxa vida. Mas vai chegar, daqui a pouco vai chegar. Vai passar. Gente, gostaria de agradecer também a K1, apoio cultural dela, que deu sinal aqui de internet para gente, para isso estar acontecendo. Muito obrigado, K1. Gente, um beijo e até breve, tá bom? Até breve, beijo. Até breve. Beijo aos dois, foi um prazer. Prazer. Tchau. Tchau.